Olá, hoje no Mundo Político o debate é em torno da regulação das redes. Após embates públicos acalorados, o PL que visa coibir a circulação de fake news e discursos de ódio em plataformas digitais foi retirado de pauta na Câmara. O texto deve ser submetido a uma nova rodada de negociações. Quais argumentos e interesses movem seus defensores e críticos? Por que essa discussão importa para a sociedade? E os pontos mais sensíveis do tema para a liberdade de expressão. Eu converso com o jornalista Sérgio Spanholo, fundador da agência Volt Data Lab, editor do Núcleo Jornalismo. Prazer recebê-lo no Mundo Político, Sérgio. Obrigado, Marco. Um prazer estar por aqui. Sérgio, o PL 2630, que vem sendo chamado aí de PL das fake news, tem como nome oficial o Projeto de Lei de Responsabilidade e Transparência para Plataformas Digitais. É originalmente do senador Alessandro Vieira, e o texto estabelece uma série de obrigações para as empresas provedoras e aplicativos de mensagens. Quais foram as principais razões, na sua avaliação, para que a votação da proposta modificada na Câmara acabasse sendo adiada? Esse é um tema que ele vem sendo debatido há alguns anos, né? Apesar de algumas forças políticas terem argumentado que foi feito rapidamente, e de fato houve aí alguma pressa aí nessa última semana, mas assim, é um texto que vem debatido há 3 anos e ele é, de certa forma, urgente, né? Uma atualização do Marco Civil da Internet para que as plataformas tenham uma regulação específica, especialmente sobre transparência, a questão da remuneração do jornalismo e outros pontos considerados aí fundamentais para a nossa organização, né? No mundo digital, na internet, nas redes sociais, as coisas movem muito rápido, né? E o Marco Civil da Internet lá de 2014 já está, de certa forma, um pouco desatualizado em relação ao que a gente precisa nesse momento. Então, uma regulação aí é vista como muito, não só necessária, como urgente também, né? Então, esse é um assunto que está trazendo até muita ansiedade para as pessoas e de todos os lados, né? Gente da esquerda, da direita, a sociedade civil, jornalista. Eu posso dizer para você que eu também estou aí numa expectativa sobre o que vai acontecer e qual vai ser o texto final votado. Mas uma coisa, existe um consenso, né? Não existe o consenso acerca do teor final, do conteúdo final desse texto, mas existe um consenso relacionado à necessidade de se ter uma regulação para plataformas agora. O texto, da forma como estava na sua última versão, ainda tem pontas soltas? Você diz a versão agora do Orlando Do Silva, né? relator, do Orlando Silva. Sim, ele possui várias pontas soltas na minha avaliação, né? Eu tenho feito uma cobertura sobre esse tema há muitos anos lá no Núcleo Jornalismo, que é um site que cobre exclusivamente redes sociais e o impacto dessas redes na sociedade. E tem algumas coisas que estão um pouco soltas ali dentro. Muitas coisas ali fazem sentido, principalmente a parte de transparência das plataformas. Isso é um ponto forte desse texto proposto, mas algumas coisas ficam muito com necessidade de aprofundamento. A parte da remuneração do jornalismo é uma questão muito sensível, de certa forma polêmica também, e ela está muito mal desenvolvida ali dentro, né? O que abriria uma janela para futuras regulações, de fato, mas para abusos também e para coisas que podem não ser ideais mais para frente, né? Então, quando um negócio fica muito aberto, e às vezes é bom que seja aberto para que a regulação seja alterada momentaneamente ou no futuro sem necessidade de um novo PL, né? Pode ser por decreto, pode ser algumas outras formas de regulação, mas do jeito que tá tão aberto que parece que qualquer coisa é possível, né? Então, esse é um ponto polêmico. Outra coisa é a falta de um órgão que possa regular
as redes sociais. Então, isso tem sido muito falado também, né? Pois é, Então, como que é ficaria a importante. fiscalização sem esse órgão específico que acabou sendo retirado, né, do texto, tinha sido acrescido ali por sugestão do governo em versões anteriores, mas acabou ficando fora. Então, ninguém sabe direito ainda como vai ficar, né? Algumas pessoas querem que a Anatel seja a reguladora, muita gente na sociedade civil, especialistas, acham que não é uma boa ideia, até porque a Anatel ficaria muito poderosa, porque ela já regula empresas de telecomunicação, né, que fazem a conexão. Se ela regular essas outras empresas, ela ficaria uma agência muito forte. Muita gente advoga pela autorregulação, ou seja, poderia ser criada uma entidade nova que composta pelas plataformas, mas de alguma forma regulada pelo poder público, mas que teria o poder de regular e de, é, enfim, trabalhar em cima das questões que o PL traz. E também tem gente que fala que o Comitê Gestor da Internet pode ser uma boa alternativa também. Ou seja, está muito solto. O texto do Orlando Silva, em todos os seus méritos e defeitos, ele não aborda isso de uma maneira satisfatória, né? Então, eu acho que esse é um dos temas mais sensíveis agora, né? Alguém precisa regular isso, certificar que as plataformas estão cumprindo com a lei, sancionar se for o caso, cobrar transparência também, mas ninguém sabe como isso vai ser ainda, né, formatado. Outro ponto que gera algumas críticas, Sérgio, é a extensão da imunidade parlamentar dos políticos às redes sociais. Isso enfraquece o espírito da proposta? Muita gente considera que sim. Eu particularmente também acho, e, e essa extensão, né, dessa imunidade poderia ser visto como um cheque em branco para o parlamentar falar a mentira que ele quiser ali, independentemente da consequência, né? Então, enfim, foi colocado no texto, ao meu ver, como uma forma de um aceno a algumas camadas de políticos que espalham desinformação ou brincam muito com essa linha entre fato, verdade e interpretações forçadas e descontextualização. Então, foi uma forma de acenar a essas pessoas para que o texto pudesse ser aprovado na Câmara, né? Mas agora com essa revisão que eles querem fazer, com mais de 70 sugestões novas para ser incluídas no texto, né, que o Ninho Orlando Silva falou no plenário, eu acho que pode ser que essa questão dos reguladores seja inclusa ali. Momentaneamente, em termos de significado político, você acredita que o adiamento foi uma derrota para o governo Lula e também para o presidente da Câmara, Arthur Lira? Olha, eu não sou analista político para falar de derrotas ou vitórias ali. O que eu acho que foi bom dar esse respiro, né? Entre a apresentação do texto final na quinta-feira passada e a votação proposta nessa terça-feira, teve muito pouco tempo para a inclusão de novas coisas necessárias ali, né? Um dos pontos que a gente particularmente quer ver nesse PL aqui, como jornalistas, né, é o acesso a dados das plataformas, transparência das plataformas para organizações jornalísticas. O texto ali prevê que essa transparência possa ser aplicada a acadêmicos e pesquisadores. Mas os jornalistas fazem um trabalho muito importante de monitoramento, inclusive um trabalho que é utilizado pelas próprias plataformas, né, para monitorar e moderar conteúdo e entender o que está acontecendo lá dentro. Isso não está previsto no texto atual. Então, assim, foi muito rápido do jeito que rolou na última semana. Sim, teve 3 anos de debate, mas essa última versão do texto ela não foi devidamente explorada e comentada e tal. Então é por isso que isso aconteceu. Agora, se é derrota ou não, eu acho difícil avaliar. Para mim, pode ser uma vitória do texto, no final das contas, que pode ser melhorado. Novas audiências públicas seriam bem-vindas? A audiência pública é sempre bem-vindo, são sempre bem-vindas. No entanto, eu acho que elas não vão acontecer, porque exige, tem um prazo mínimo para acontecerem, e
esse PL, nesse texto, teve a urgência dele aprovada, né? Ou seja, ele pode ser colocado a qualquer momento. Ninguém sabe quando que o Orlando Silva, quando o relator Orlando Silva vai vai implementar as recomendações no texto, né? Mas sim, é sempre bom ouvir a sociedade, sempre bom ouvir o terceiro setor, os jornalistas, a direita, a esquerda, tem que ouvir todo mundo, né? E chegar a um consenso do qual a melhor legislação. Ouvir as plataformas também, por que não? Né? Como elas já foram ouvidas, diga-se, né? Então, enfim, acho que tem espaço para mais debate, não necessariamente numa audiência pública, mas pode ser também, né? Não me oporia isso, né? Falando em diálogo com a sociedade, a gente viu estratégias diferentes da base e da oposição, né, ao se referirem ao projeto. Os governistas falando ali que era um PL de proteção às crianças, e a oposição falando em PL da censura. Como é que você vê essas narrativas? Eu acho que quem acompanhou o noticiário nos últimos dias, principalmente no fim de semana e no feriado, ficou um pouco sobrecarregado dessas narrativas, dessas informações conflitantes e tal. Eu acho que houve excessos nos dois lados da narrativa, né? Sim, essa lei ela pode ser benéfica para proteger crianças e adolescentes, como tem que acontecer. As plataformas têm muita responsabilidade no conteúdo que é publicado lá, embora É, elas não queiram ter essa Era uma responsabilidade, ela não alusão quer que seja clara, né, delas. aos ataques recentes a escolas, né, que tiveram ali relação com a propagação de ideias neonazistas. Exatamente, as plataformas têm responsabilidade, né? Vamos supor que você, Marco, é o responsável pela segurança aí da Assembleia, né? E aí tem pessoas vendendo droga dentro da Assembleia. A responsabilidade é sua, né? Por mais que você não seja você que esteja fazendo esse comércio, né? Ou seja, as plataformas têm a responsabilidade do que está acontecendo lá dentro. E elas não podem se eximir disso. Isso é claro, né? Mas aí vem todo esse discurso de censura, PL da censura e tal. Beleza, pode ter alguns pontos lá que precisam ser melhorados para deixar mais claro a liberdade de expressão, né? Que tem que ser preservada. Mas também tem que ficar claro que liberdade de expressão não é poder fazer qualquer coisa, não é poder incitar ódio, não é poder promover nazismo, não é poder incentivar ataques em escolas, que é uma coisa horrível. A liberdade de expressão não é isso. Liberdade de expressão ela tem que ser jogada dentro da lei e ela tem que ser medida de acordo com a ofensa que ela pode causar também, né? Ou a violência, né? Então é preciso ficar de olho nisso. Então também tem que tomar cuidado com a narrativa da esquerda e da direita de que isso é a solução de todos os nossos problemas ou isso é a censura absoluta. Não é assim que funciona, né? Então a gente viu muita desinformação sobre isso. A proposta estabelece, né, Sérgio, alguns critérios ali, como dever de cuidado, análise de risco sistêmico e responsabilização das plataformas por conteúdo de terceiros. Mas há uma clara resistência delas em aceitar esses pontos, né? O Google, por exemplo, exibiu nos últimos dias, na página principal do seu buscador, um artigo contrário ao PL. Como é que você viu a postura do Google e a reação do Ministério da Justiça? É, assim, antes de eu falar do Google, eu tenho que falar do Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça ele está usando legislação relativa ao direito do consumidor para tentar alguma forma de controle, não controle dele, né, mas alguma forma de moderação das plataformas sobre conteúdo. O Código do Consumidor, ele em tese, segundo especialistas que a gente tem conversado, eu não sou advogado para falar, mas a gente fala muito com um advogado especialista digital e tal. O Código do Consumidor é para tratar da relação das plataformas comercialmente com aquele usuário, se pagou, se teve a conta roubada, alguma coisa. Não é para regular conteúdo, né? E isso tem sido usado. Se é uma solução boa ou não, aí eu não sei. Pode ter ajudado, de certa forma, a moderar essa questão dos atentados em escola, né? Mas não é o ideal que a lei do consumidor seja utilizada para moderar conteúdo. Simplesmente não é. Sobre o Google, assim, a resposta do Google, algumas pessoas acham que o Google pode falar o que ele quer. Claro, o Google pode falar o que ele quer, mas o Google ele tem um canhão de audiência que chega a ser injusto com outras plataformas, inclusive, também que não têm o mesmo alcance, e
e com as outras narrativas que estão rolando, a defesa do PL ou a crítica ao PL. E assim, o Google tem 93% de market share, de participação de mercado, né, no mercado de buscas, né? Então, quando você entra lá, as pessoas vão fazer busca via Google. Quando tem lá a posição do Google e falando que aquilo lá pode prejudicar a sua internet, essas coisas, as pessoas vão clicar e vão ler e pode falar, pô, faz sentido o argumento dele, sem conhecer os outros lados, né? Então, eu acho que nesse ponto, né, há algumas coisas algumas respostas do poder público, aí eu não estou falando só do Ministério da Justiça, eu estou falando o Ministério Público de São Paulo pedir esclarecimento, o CAD, eu acho que talvez o melhor lugar para se ver isso seja no CAD, né, no Conselho de Administração Econômica, né, e também no âmbito do STF, no inquérito das fake news, que aí talvez seja um pouco além da função, né, O ministro desse Alexandre de inquérito. Moraes chegou a, né, determinar a tomada de depoimentos de executivos das plataformas. Exato, talvez isso aí extrapole um pouco, né? Mas até aí aconteceu tanta coisa no âmbito desse inquérito que é até difícil a gente mapear. Mas, enfim, o fato é que houve isso e, assim, o Google vai ser apurado se o Google adotou uma postura de abuso de poder econômico, porque eles detêm 90% do mercado de busca e as pessoas vão lá buscar e só estava a posição deles linkada ali, né? Então é importante a gente ter noção disso. Dentro desse mesmo contexto, né, nós temos um levantamento do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que sugere que o Google tem privilegiado nos resultados de busca sobre o projeto de lei conteúdo contrário à sua aprovação. No contexto que a gente vive, né, 3 ou 4 empresas podem mesmo, Sérgio, na prática, decidir quais mensagens chegam a mais gente, quais mensagens vão ser escondidas dentro do nosso regramento atual? Bem, é, a hipótese de que é possível eles fazerem isso, sim, eles detêm o controle do código, do algoritmo deles. Particularmente, eu acho pouco provável que eles tenham mudado o algoritmo do Google para privilegiar o link deles. Eu não acho que isso tenha acontecido. O que eu acho é que, como a ferramenta é deles, e eles impulsionaram o próprio conteúdo, e eles conhecem tão bem a ferramenta que eles mesmos criaram, que aí não, passou a não ser um jogo limpo em relação a isso, né? Eu não acho que tenham ido lá e mudado o algoritmo, né? Enfim, isso só um inquérito, só uma investigação, um esclarecimento deles vai poder responder. Mas eu também acho que eles conhecem tão bem a ferramenta que eles mesmos desenvolveram que para eles impulsionar esse conteúdo é mais fácil do que qualquer outra pessoa chegar lá e criar uma campanha, E esse né? Então, eu acho que é impulsionamento uma tem coisa que vai ter que impactos ser na investigada, né? democracia, né? Esse tipo de impulsionamento acaba tendo impactos diretos na democracia, no debate público. No debate público, com certeza, né? E a gente precisa ver o efeito que isso teve na opinião pública também. Como houve uma campanha muito grande para online, né, nas redes sociais, principalmente aí no Twitter e em algumas outras redes, como houve uma campanha muito grande condenando essa ação do Google, talvez o impacto disso tenha sido menor, ficou pouco tempo lá, ficou um dia e tal, né? Embora um dia seja bastante dada a audiência do Google. Mas, enfim, tem que ver se teve algum impacto na opinião pública. Mas o fato é que não pegou bem para o Google junto às autoridades brasileiras, né? Para os leigos que nos assistem, né, que não são muito afeitos aos termos da tecnologia, como esse impulsionamento é feito, né, esse impulsionamento de conteúdo, como ele se dá na prática? Então, eu vou falar especificamente do Google, tá? Várias plataformas possuem ferramentas de impulsionamento que funcionam de maneiras diferentes, mas basicamente a ferramenta de impulsionamento do Google ali é uma forma de você destacar na busca um link que está sendo patrocinado, né? Então, vamos supor que vou usar você de novo como exemplo, Marco. Então, vamos supor que você quer impulsionar algum conteúdo do site da Assembleia Legislativa. Você vai entrar na ferramenta lá do Google de anúncios e vai pagar uma quantia, vai comprar algumas palavras-chave, né? Tipo Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Ou
projeto de lei, vai comprar algumas palavras que vão ser utilizadas nessa busca. Então, quando uma pessoa digitar a busca lá no Google, o primeiro resultado vai estar lá, patrocinado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o conteúdo que você quer. E vai mostrar que está patrocinado e vai isso ser empurrado, né? Esse anúncio para a demografia que você escolheu. Ah, eu quero atingir homens e mulheres entre 30 e 40 anos. E aí você cria alguns critérios ali, alguns parâmetros para ser passado, né? Então, assim, é mais ou menos assim que funciona. Você quer promover algum conteúdo, seja comercial, seja alguma outra coisa, e você, através dessa ferramenta do Google Isso de gera anúncios, você monetização para o consegue. próprio Google, né? Esse tipo de estratégia também. Sim, o que dizem, né, é que isso, por exemplo, um site chamado Brasil Paralelo, que é um site aí reconhecidamente ligado à direita brasileira e tal, comprou, e é um site que compra muito anúncios na internet, no Google, principalmente palavra-chave, né? Então, se você pesquisar, em alguns casos caíam no site deles, caíam no site do Google. Então, ainda não está perfeitamente claro como é que funcionava, tanto que talvez eles tenham até tirado do ar agora. Enfim, a pesquisa do NetLab mostra alguns prints, mas eu particularmente não consegui reproduzir isso no mesmo dia. Eu não consegui chegar a esse resultado para mim, algumas pessoas também não conseguiram, então pode ter a ver com a demografia. Vale dizer que é diferente daquilo que estava na home do Google, né? Na página principal do Google, que tinha um link lá, que aquilo é para todo mundo. Quando você faz uma busca e compra um anúncio, isso pode ser direcionado a algumas demografias específicas que você quer atingir. Pessoas só no Sudeste, no Nordeste, homem, mulher, faixa de idade. E o Google consegue ter alguns parâmetros assim. Então, às vezes, o que é servido para o pesquisador do NetLab não é servido na minha tela ou na sua. Entendeu? Então, é preciso olhar com cuidado, porque isso é muito personalizado, né? Sérgio, a gente já tocou aqui um pouco no papel do judiciário, né, em relação ao tema, e temos informações de analistas políticos dando conta de que o STF pode vir, mais uma vez, a dar a palavra final se persistir um vácuo legislativo, né, se o Congresso demorar a se pronunciar a respeito de uma regulação de conteúdos. Seja pela via legislativa ou judicial, a tendência é de que as plataformas realmente no Brasil vão ter que passar por uma adequação mais cedo ou mais tarde? Sim, esse é um temor, inclusive, de algumas pessoas e alguns especialistas, né? De que se isso não for aprovado na Câmara logo, eu digo logo esse ano, ou no primeiro semestre, corre o risco de haver mais ação do judiciário. E o que está muito longe do ideal, né? Não é o judiciário que regula, o judiciário ele julga, né? Então, a gente pode ver muito mais interferência em decisões, interpretações de outras leis. A gente pode ver o que aconteceu, que eu mencionei, do direito do consumidor sendo usado para moderar conteúdo, e aí acaba virando um imbróglio aí muito preocupante até, né, para o futuro aí dessa regulação. Então, é importante que isso seja aprovado. Por isso que eu disse no começo que não existe consenso sobre o conteúdo, mas existe consenso, ou o mais perto possível num consenso, porque nunca você consegue 100%, né? Mas o mais perto possível no consenso de que precisa ter alguma regulação. Até as plataformas acham que precisa ter alguma regulação, né? Então, enfim, é um tema que ele não vai sair da pauta tão cedo, mesmo se aprovar uma regulação nova, porque aí vai deixar aberto para outras regulações e decretos e portarias baseados nessa lei, né? Então, é uma coisa que a gente Recentemente fica de tivemos olho. a suspensão, né, do Telegram no Brasil por uma decisão lá no Espírito Santo. Esse caso, ele é interessante, porque ele não é um caso estritamente relacionado à regulação, né? Embora tenha sido uma atitude extrema, adotada pelo juiz lá do Espírito Santo, na primeira instância federal, aplicado para o Brasil inteiro por causa de uma investigação local, tanto que o desembargador que julgou o apelo deu uma liminar para o Telegram voltar a funcionar, porque falou assim: eu entendo que isso tenha acontecido, e o Telegram teve repetidas oportunidades de cumprir com a determinação judicial, embora o Telegram diga que é impossível cumprir com essa determinação judicial.
mas foi constatado que assim, foi desproporcional, né? Mas não tem tanto a ver com regulação, porque isso já tinha acontecido outras vezes, inclusive, né? E está previsto que se a plataforma ela pode ser punida se não cumprir a orientação. Então, enfim, foi uma medida muito forte, mas não é algo que não tivesse previsto em lei. Para fechar nossa conversa, né, em relação ao desafio que persiste aí da regulação no Brasil, em quais exemplos de outras democracias que já regularam as redes o país pode mirar? Temos experiências recentes aí na União Europeia, uma situação específica nos Estados Unidos também. A regulação europeia, que é a DSA, né, Digital Services Act, é, ela é o que se aproxima mais do que muitos pesquisadores e especialistas brasileiros querem ver aqui no Brasil. E é uma legislação que ela está sendo discutida até hoje, já foi aprovada, né, mas alguns aspectos mais específicos estão sendo debatidos até hoje, mas lá eles têm muita conversa sobre isso. Tem divisionismo, tem esquerda, tem direita, tem tudo lá, mas eles conversam muito mais sobre a legislação. Eles debatem muito mais sobre os critérios, sobre os parâmetros a serem utilizados, do que a gritaria que a gente tem aqui de todos os lados, né? Em vez de discutir um negócio que vai ser bom para todo mundo, a gente está simplesmente adotando uma postura de torcida organizada sobre um projeto de lei que ele é necessário, né? Então, acho que o Digital Services Act lá nos Estados Unidos, que fala do dever de cuidado, fala da avaliação de risco sistêmico, ele é muito interessante para ter pontos incorporados aqui na legislação brasileira, e como já teve também a questão de transparência, a questão de tratar o usuário como com respeito, né? Então, todas essas coisas estão previstas lá. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. A FTC, né, que é o regulador deles lá, se baseia muito em acordos com as empresas que são legalmente vinculados, assim, né? Mas eles não têm uma regulação tão específica quanto o DSA, né? Eles têm um negócio que chama Section 230, que garante às plataformas isenção no conteúdo que é lá publicado, muito parecido com o artigo 19 do Marco Civil da Internet que nós temos aqui, mas alguns legisladores lá querem mais e querem ter uma regulação específica também. Então, é algo a se observar, mas acho que a Europa está muito avançada em relação a isso. Sérgio, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Vamos continuar acompanhando atentamente o tema. Eu que agradeço vocês. Obrigadão, viu? Eu conversei com o jornalista Sérgio Spanholo, fundador da agência Volt Data Lab e editor do Núcleo Jornalismo. Falamos sobre o que esperar do debate público em torno da regulação de conteúdos nas redes sociais, após o adiamento da votação de um PL sobre o tema na Câmara. Os interesses em disputa e os desafios para coibir a circulação das fake news e dos discursos de ódio. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.